Bem-vindo a mais um vídeo de Despertar da Consciência com Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que outra pérola de luz for postada. Agora aproveite o conteúdo e se desperte! Emmett Fox. Trechos de Os 10 Mandamentos. A chave mestra da vida. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a eles, nem os servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e mostrando misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É verdade que Deus é um, e que não devemos cultuar ídolos. Um povo primitivo precisa ser informado disso, porque eles eram muito dados a fazer ídolos de um tipo palpável. Eles cortavam o galho de uma árvore e esculpiam em algo como um homem, ou um animal, ou pegavam uma pedra de que gostassem e a adoravam. Nós, pessoas mais sofisticadas, às vezes nos perguntamos por quê, mas quando consideramos os processos mentais do homem primitivo e suas simples reações mentais ao ambiente, podemos começar a entender porque quando o medo o atingiu, ele ficou cheio de ansiedade e suspense. Era natural para ele se agarrar a algo fora de si mesmo. Então ele construiu um ídolo para adorar. Moisés teve que dizer ao seu povo para não fazer isso, claro. Eles continuaram fazendo isso até certo ponto, de qualquer maneira. Você se lembra da história do bezerro de ouro? Em outros casos, ele disse-lhes que não fizessem. Acho que quando a maioria das pessoas relê os mandamentos ou vai à igreja e vê os escritos em algum lugar, eles pensam consigo mesmo, bem, o primeiro mandamento é muito importante, mas o segundo, bem, é claro que está desatualizado. E isso não se aplica mais. As pessoas não fazem imagem e se curvam e as adoram nesses dias. Mas quando olhamos um pouco mais adiante, descobrimos que não é esse o caso. E se cada um de nós olhar em seu coração, descobriremos, talvez para nossa surpresa, que fizemos muitas imagens, muitos deuses pagãos, e que todos os dias de nossas vidas nos curvamos e os adoramos. No entanto, eles não são tão óbvios e palpáveis quanto os deuses dos antigos. Você sabe que no mundo antigo eles costumavam fazer imagens enormes. Os egípcios e os babilônios, depois os gregos e os romanos, tinham grandes estátuas em seus templos, e depois tinham pequenas cópias, que costumavam ter em outros lugares ou carregar consigo. Os gregos naturalmente os fizeram muito belos. As estátuas, os ídolos dos gregos, serviram como nossos padrões de beleza até então, o seu Apolo, sua Vênus, seu Hércules, e assim por diante. Outras nações os tornaram mais feios. Muitos dos deuses egípcios nos parecem curiosos, deuses com cabeça de falcões, com cabeça de gato e leões, e assim por diante. Alguns outros ídolos hindus não parecem ser belos. Mesmo selvagens mais primitivos fizeram para si pequenos ídolos. Bem, nós não fazemos essas coisas, mas sempre que damos poder a qualquer coisa além de Deus, estamos transformando essa coisa em uma imagem esculpida. Mesmo que não seja uma imagem palpável, de madeira ou pedra, sempre que damos poder a qualquer coisa que não seja Deus, estamos fazendo uma imagem esculpida. Não estou dizendo que você não deve admirar ou gostar de algo. Todo verdadeiro gosto, admiração e alegria é a expressão de Deus. Quando você vê um belo pôr do sol, ou quando você vê uma bela estátua, a Vitória alada, por exemplo, você deve apreciar isso e amá-lo, sabendo que é a beleza e a vida e a alegria de Deus, brilhando através dele. Mas isso não é fazer uma imagem disso. Você não está dando nenhum poder a isso. No entanto, há muitas pessoas na vida às quais damos poder. Por exemplo,
Damos poder às nossas doenças, especialmente se for uma doença favorita. Eu sei que as pessoas riem disso, mas tenho certeza de que todos conhecemos pessoas que dizem: "Ai, meu reumatismo", e dizem isso com muito amor. Estive com eles muito tempo. Eles gostavam bastante disso. Tornou-se uma peça de conversação. Outros dizem: "Minha indigestão", você sabe. Há muito poucas coisas que eu ousaria comer, e etc. Estamos fazendo uma imagem esculpida dessas coisas. Estamos dando-lhes poder, e não podemos curá-los. É somente quando tiramos o poder deles que podemos curá-los. Muitas pessoas adoram os planetas. Na Bíblia, as pessoas foram cuidadosamente instruídas a não adorar o Sol, a Lua e as estrelas. Lá novamente, você pode dizer: "Bem, hoje ninguém sonharia em fazer isso." Você tem certeza? Eu conheci pessoas que se arrastaram pela vida sobre o medo tolo do planeta Saturno. Eles dizem: "Eu ia me candidatar a um cargo essa semana, mas sabia que não adiantava." E você pergunta por quê e eles dizem: "Bem, você sabe que Saturno está contra mim este mês." Inquestionavelmente, nenhuma dúvida sobre isso. Ele fez uma imagem esculpida dele. Se ele nunca tivesse ouvido falar de Saturno, Marte ou Júpiter, ele teria se candidatado ao cargo e conseguido. Muitas vezes fazemos uma imagem esculpida de nós mesmos. Agora não quero dizer por vaidade. Isso também acontece. Mas as pessoas, por muitas vezes, fazem uma imagem esculpida de si mesmas. Ao se depreciarem, você pode ser e fazer algo muito bom. A coisa que Deus quis que você fizesse, se você conseguir. O que às vezes chamo de equivalente mental para isso. E se você diz que não pode, sem oportunidade, assim por diante, você está dizendo: "Eu sou tão importante que Deus, que fez o universo, não pode fazer nada a meu respeito. Ele pode fazer qualquer coisa. Mudou todas essas pessoas na Bíblia, sobre as quais nós lemos. Mas quando ele chega perto de mim, ele está numa fase..." Bom, você está fazendo uma imagem esculpida. Depois tem algumas pessoas que são muito hipócritas e egoístas. Bem, eles também estão fazendo uma imagem esculpida de si mesmos. O egoísmo é ruim, mas negligenciar a si mesmo também é ruim. O certo acaba sendo sempre por ser o meio termo, como diziam os gregos. Entre dois extremos existe um meio termo feliz. Negligenciar a oração é ruim, mas orar o dia todo também é ruim. Há uma história divertida contada sobre o famoso teólogo vitoriano, o grande bispo, Wilberforce. O bispo Samuel Wilberforce era um homem bastante eminente em meados da época vitoriana e nos dias posteriores. Ele era uma pessoa notável porque seus amigos nos dizem que ele experimentou uma conversão religiosa no final da vida, muito depois de ser clérigo. Durante toda a sua vida ele foi altamente respeitado, mas as pessoas pensavam que ele era bastante hipócrita, bastante formal. Como posso dizer, para usar uma gíria de Nova York, ele era espiritualmente alto. As conversões geralmente ocorrem na juventude. Não é frequente que o caráter ou as disposições de homens ou mulheres mudem depois dos 30, a menos que tenham um contato divino. E ele o fez. Todos notaram a mudança para melhor. No entanto, depois disso, ele costumava contar essa história sobre si mesmo. Ele disse que uma noite, alguns anos antes de sua conversão, ele estava pensando na maldade do mundo e isso o incomodava. E ele disse: "É claro que havia alguma autojustiça lá também, mas ele estava incomodado com a maldade das pessoas, a maldade daquelas pessoas em Londres." Bom, tão diferente dele mesmo. Então ele pensou na maldade das pessoas de um modo geral. Toda a massa da humanidade era terrível, e Deus certamente os puniria. Ele pensou que algo terrível aconteceria, se ele não fizesse algo a respeito. Então, ele decidiu ficar acordado à noite, para tentar salvar o mundo. Você vê que o coração era bom, mas você não poderia dizer isso sobre a cabeça.
Um coração quente deve ser equilibrado por uma cabeça fria. Então ele decidiu ficar acordado a noite toda, para ver se ele poderia salvar o mundo da condenação que tanto merecia. Ele se ajoelhou e, hora após hora, implorou a Deus que não destruísse o mundo. E ele disse que no meio da noite, Deus falou com ele e disse: "Vá para a cama agora, Sandro. Eu vou cuidar do universo pelo resto da noite." Ele havia feito uma imagem esculpida de si mesmo, mas quando obteve seu contato divino, Deus destruiu isso. Há outro tipo de imagem esculpida que as pessoas às vezes fazem. Você vai se lembrar quando Moisés apareceu diante do faraó, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. Este é um dos pontos-chave da vida. Ele intriga muitas pessoas pensativas e deve confundir a todos até que ele entenda. Como é que pode um bom Deus endurecer o coração de um faraó? E se ele o fizer, como você pode culpar o faraó? Supondo que Deus tenha feito um homem sair e atirar em alguém, como você pode culpar aquele homem por isso e mandá-lo para a cadeia elétrica? Você tem que enfrentar essas coisas. A Bíblia é o mais importante de todos os livros, e você tem que entendê-la. Fugir dos problemas bíblicos significa que no seu coração você não acha que a Bíblia é confiável. Agora, este problema surge na Bíblia do começo ao fim, onde Deus é mencionado como ferindo alguém. Deus nunca feriu ninguém e nunca fará. Aproximar-se de Deus significa que nosso corpo está curado. Temos paz de espírito e temos harmonia. Nunca nenhum tipo de sofrimento ou castigo veio de Deus. Sempre que pensamos errado, trazemos castigo sobre nós mesmos. Mas isso ocorre porque a punição é o resultado natural de pensar de forma errada, agir de forma errada. Talvez não intencionalmente, talvez por ignorância, mas a lei a executa. Por exemplo, se você disser que não tem medo de eletricidade e tocar em um fio elétrico de alta tensão, ficará gravemente ferido. Isto é, se não for morto. Você não terá feito nada mal, você simplesmente terá sido muito tolo, por falta de conhecimento da lei. E quando quebramos as leis de Deus, por falta de conhecimento, os resultados vêm da mesma forma. O Senhor endureceu o coração do faraó. Isso não significa que o Senhor fez isso. Muitas vezes na Bíblia, a palavra Senhor significa lei. Muitas vezes, se você ler lei, onde está escrito Senhor, você terá a verdadeira ideia. Foi o próprio entendimento do faraó, do que ele chamava de Deus, que endureceu seu coração. O faraó era um pagão, e um pagão é aquela pessoa que adora um falso Deus. Alguém que tem um Deus de bolso, como o faraó tinha. O faraó adorava um Deus que era apenas um grande homem, que vivia no céu e era muito parecido com o próprio faraó. Esse Deus costumava ficar bravo de vez em quando, e tratava seus inimigos da maneira que o faraó tratava os dele. Esse Deus tinha todas as fraquezas e maldade que o faraó tinha. Era uma projeção do próprio faraó. Você sabe que muitas pessoas hoje cometem o mesmo erro. Você nunca ouviu as pessoas disserem que Deus vai punir alguém que não faz o que lhes agrada? Que Deus punirá a minha filha porque ela se casou com um homem que eu não aprovo. Ou Deus vai punir o meu filho porque ele não entrou no meu negócio. Deus sempre vai punir alguém que não faz as coisas como as pessoas querem. Se você fizer o que eles querem, aí Deus vai ficar muito satisfeito com você. E se não fizer, Deus certamente o punirá. Bem, esse é um Deus de bolso. Isso é o que o faraó adorava. E foi isso que endureceu seu coração. Então, quando você lê que o Senhor endureceu o coração do faraó, foi a ideia do faraó sobre o Senhor, a ideia do faraó sobre a lei do ser que endureceu seu coração. Por que Judas errou? Deus fez Judas errar? Você sabe que ele não fez. Então Jesus o fez errar? Claro que não. Foi Judas, dando lugar ao inferior, ao invés do superior. Em outras palavras, o Senhor endureceu o coração de Judas nesse sentido. O coração de Judas estava voltado para as coisas materiais. E ele se apegou a Jesus no início, porque achava que Jesus iria construir um grande reino material,
Quando ele viu que Jesus não iria construir um reino mundano, ele começou a conspirar contra ele. Todas as ideias na mente de Judas eram sua ideia de Deus e de si mesmo. E estas são as coisas que endurecem o seu coração. Isso já aconteceu com todos nós, em algum momento, que nossa falsa ideia de Deus endureceu nossos corações. É tão fácil ver onde o faraó está errado, mas o faraó é cada um de nós, em algum momento. Cada personagem na Bíblia representa um estado de consciência. Embora nenhum de nós tenha tido todos eles, tivemos muitos deles. Há momentos em que você foi Abraão, quando teve grande fé em Deus. Houve momentos em que você foi Jacó, lutando com um anjo para obter o seu contato divino. Houve momentos em que você foi Moisés. E de vez em quando, provavelmente, embora eu odeie dizer isso, você foi o faraó. E você foi faraó em qualquer momento da sua vida, quando tentou fingir para si mesmo ou para os outros que Deus queria o que você queria, que Deus não gostava do que você não gostava e que Deus iria consertar tudo o que você queria. Você queria isso. Quando você fez, você não tinha o verdadeiro Deus. Você fez uma imagem esculpida. Você tinha um Deus de bolso. Isso já aconteceu com todos nós em algum momento ou outro. Nossa falsa ideia de Deus endureceu nossos corações. É tão fácil ver onde o faraó está errado, mas o faraó é cada um de nós. Em algum momento, a maneira de destruir imagens mentais é parar de pensar nelas e dar-lhes poder. Volte-se para Deus, e Ele nunca falhará. Pois bem, este mandamento prossegue dizendo: Pois eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Isso é muito importante, mas devemos lembrar que essas palavras na Bíblia são usadas em um sentido técnico. Para começar, nossa versão, a versão King James, é de longe a melhor. No entanto, está escrito no inglês de mais de 400 anos atrás. Foi publicada em 1611 e era um pouco arcaica, mesmo naquela época, porque foi fundada em versões anteriores. Também devemos lembrar, e isso é muito mais importante, que todas as grandes verdades religiosas e ocultas, algumas verdades ocultas não são religiosas, e algumas verdades religiosas não são ocultas. Devem ser dadas em símbolos e alegoria. Por quê? Porque a verdade sobre as coisas espirituais não pode ser colocada diretamente na linguagem cotidiana. A linguagem cotidiana foi inventada para a mente humana, para o intelecto e os sentimentos, mas o espírito é outra coisa. Então, para as coisas espirituais, temos que ter a nova língua, como Jesus a chamou, para dar uma experiência espiritual, para falar sobre ela, para dar a outras pessoas como Moisés fez. Temos que usar a linguagem cotidiana, que é usada para coisas tridimensionais, intelectuais e materiais. Para unir os dois, o infinito ou espiritual e o intelectual limitado, temos de usar a linguagem da alegoria e do símbolo. Então, quando Moisés disse que Deus é um Deus ciumento, ele não quer dizer que Deus é ciumento como o homem. O ciúme, suponho, é uma das paixões mais mesquinhas do coração humano. Imaginar que Deus possa sofrer de ciúme é apenas tolice. Isso não significa exatamente isso, mas significa que você vai adorar a Deus. Ele deve ter o primeiro lugar. Ele positivamente não julgará em segundo plano para ninguém ou qualquer outra coisa. O problema com muitas coisas piedosas é que elas querem que Deus fique em segundo plano. Nem sempre percebem assim, mas é verdade. Em sua consciência, Deus pode ser vice-presidente, mas a presidência eles mantêm para si mesmo. E é geralmente entendido, acredito que o cargo de vice-presidente é mais ornamental e honroso do que real. Assim, a Bíblia usa a palavra ciumento, no sentido de que, se você dar poder a qualquer coisa que não seja Deus,
você o perdeu completamente. As pessoas começaram a perceber isso melhor hoje em dia, por causa do processo da ciência natural. Tome a esterilização, por exemplo. Faz apenas 70 ou 80 anos que os cirurgiões esterilizaram suas facas. Pasteur começou. Antes disso, a enfermeira ou atendente respirava na faca e esfregava na manga e entregava ao médico. Isso é, se fossem exigentes. Se não tivessem, o médico simplesmente enfiava a faca como estava. Por que não? Uma faca é uma faca. Lembro-me quando criança em Londres de ouvir 1 ou 2 cirurgiões muito idosos falarem sobre as coisas que tinham visto. Antes desse tempo, antes da Guerra da Crimeia, quando Florence Nightingale começou a trabalhar. Hoje seria incrível para a maioria das pessoas, mesmo muito depois da época de Pasteur. Os atendentes esterilizavam as facas com cuidado e depois colocavam em qualquer lugar, não percebendo que quando uma coisa é esterilizada, nada deve tocá-la. Não adianta repreendê-los ou demiti-los. O próprio Lot fazia a mesma coisa. Levou uma geração inteira para fazer as pessoas perceberem que quando uma coisa é esterilizada, ela deve ser mantida esterilizada e depois isolada. Bem, agora levamos todos estes milhares de anos para perceber o mesmo tipo de coisa sobre Deus. Que se adulterarmos o pensamento de Deus com qualquer outra coisa, perdemos Deus completamente. E assim a Bíblia usa a palavra ciumento. Sabemos que uma pessoa ciumenta não permitirá que qualquer outra pessoa olhe para sua amada. Alguns homens têm até ciúmes dos pais, mães, irmãos ou irmãs. Eles nem querem que suas esposas visitem suas próprias famílias. Eles são tão ciumentos? Bem, a Bíblia pega isso porque é uma coisa que todo mundo conhece e a aplica a Deus para nos dar uma ideia, uma total exclusividade da qual devemos adorar a Deus. Se você der poder a lugar a qualquer coisa que não seja Deus, você o perdeu completamente. Você não pode ter uma porcentagem de Deus, ou Deus é o único poder, ou nada. Sobre a iniquidade dos pais, não significa literalmente os filhos ou netos. Na simbologia da Bíblia, você é um pai, e seus filhos são suas obras, as obras de suas mãos, ou seu cérebro. As pessoas às vezes se referem ao livro de um autor ou à invenção de um homem como sua criança cerebral. As coisas que você produzir e as coisas que você faz, estes são seus filhos. E se você não der todo o poder a Deus, lhe faltará inspiração e orientação. E todas as suas atividades sofrerão, até a 3ª e 4ª geração. Nos mandamentos, como eu disse, há várias camadas de significado e de instrução. A Bíblia está sempre preocupada com a alma individual. E, portanto, na simbologia mais profunda da Bíblia, nossos ancestrais significam os eus de ontem, nossos eus quando eram mais jovens, do que são agora. E nossos filhos e netos significam nós mesmos, de amanhã, da próxima semana ou do próximo ano. Vocês são filhos daquele homem ou mulher de alguns anos atrás, ou 20 ou 30 anos atrás. E amanhã, e daqui a 10 anos, você daquele tempo será filho ou neto de você de hoje. Então este texto diz que nossa iniquidade, os eus de hoje, teremos que pagar por amanhã ou no dia seguinte, ou no próximo ano, porque de certa forma, entre aspas, nós odiamos a Deus. Que no sentido bíblico significa aqueles que não o buscam, não o amaram. Isso nos dá a chave para eliminar os erros do passado, e assim os resultados deles, voltando-nos para Deus em oração. Quando cometemos erros ou pensamos negativamente, quando pecamos, como dizem nossos amigos ortodoxos, teremos que pagar por eles, a menos que nos voltemos para Deus em oração e procuremos fazer sua vontade. Isso é amar a Deus. E a Bíblia diz que Deus mostrará misericórdia àqueles que o amam e guardam estes mandamentos, e têm o seu perdão dos pecados. Quando você tiver suficiente percepção da presença de Deus, você não vai querer cometer esse erro novamente. Então você não será punido.
porque você terá se tornado um ser humano diferente. E aí, gostou do vídeo? Então clica no joinha e deixa o seu like para eu saber e fazer mais conteúdos como esse. Compartilhe com quem você ama e ajude na expansão de consciência coletiva. Muito obrigado por você assistir e apoiar o meu canal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Até a próxima!